Satoru Gojo, sem dúvida alguma, é um dos personagens de anime mais legais já criados. E ainda assim, o que torna seu personagem tão intrigante não é o seu poder inimaginável ou o seu senso de humor fantástico, mas a trágica ironia que está por trás deles. Quem é então Satoru Gojo? O que significa ser o mais forte? O que realmente está acontecendo por trás desses olhos frios e claros? E por que ele os cobre? É hora de descobrir. Galera, Gojo é um dos personagens mais influentes em Jujutsu Kaisen, e quero dizer, sendo o usuário de maldições mais fortes por aí, como ele não seria. A maior força de Akutami como autor é que ele se inspira em muitas outras histórias de shounen, combina e expande sobre elas e no final as torna ainda mais intrigantes e fascinantes do que já eram. Satoru Gojo não é uma exceção. Muitas características dele podem ser facilmente rastreadas até outros personagens, mas no final ele se destaca como uma das personalidades mais únicas e complexas por aí. E pros amigos de Tóquio tem isso aqui! Caraca, tá passando vergonha, né? Se você acha que sou o único que mostrarei minhas garras, vai se machucar, velhote. Se você tivesse que escolher uma palavra para descrever Satoru Gojo, acredito que não há dúvida de que força é a única adequada. Gojo é o ápice do mundo de Jujutsu. Se você precisa de alguma prova, ele é basicamente para as maldições o que Sukuna é para os feiticeiros. Uma força imbatível na natureza que só pode ser selada e não efetivamente morta. Para entender completamente a tragédia de seu personagem, é preciso compreender o que a força significa para Gojo e como ele domina todos os aspectos de sua vida, assim como seu papel na história. Sendo o personagem mais forte da história, ele serve como um ponto de referência tanto para a audiência quanto para os protagonistas, mostrando o que é realmente possível neste mundo e quão distante eles ainda estão. O estilo de luta de Gojo e o respeito e medo que ele desperta tanto de amigos quanto de inimigos são algo que conhecemos de muitas outras histórias. Netero em Hunter x Hunter, Shanks em One Piece, Shanks em Fairy Tail ou All Might em Boku no Hero. Assim como todos eles, Gojo tem uma personalidade descontraída e juvenil, que é imediatamente substituída por pura força e autoridade, quando sua paciência é testada. Ô, Pocatelha! Não mata! Ele é o tipo de personagem que quase que sozinho mantém o equilíbrio do mundo, e no momento em que são removidos, o caos se instaura. Enquanto em termos de personalidade e aparência, Gojo é considerado uma versão mais legal e divertida de Kakashi como professor. Ele se aproxima de All Might, pois não é exatamente o melhor em ensinar, mas é bom e cuidadoso o suficiente para cultivar a próxima geração dos bonzinhos. Dois bonzinhos. Na verdade, Gojo tem vários momentos maravilhosos, embora admitidamente pouco convencionais de ensino. Esse aqui é o Yuji Itadori. Caraca, a cabeça dele é um Monte Fuji! Vai dar tudo certo. É só ficar perto de mim. E enquanto os típicos mentores geralmente sentem que seus melhores dias já passaram, Gojo parece estar em seu auge absoluto quando o encontramos na história. Akutami deixa muito claro desde o início o que Gojo é capaz de fazer, construindo sobre reflexos aguçados e um intelecto tático brilhante, sua quantidade ridícula de energia amaldiçoada e força física, assim como sua capacidade de realizar uma expansão de domínio completa, são apenas a ponta do iceberg. Gojo foi abençoado não apenas com uma, mas duas habilidades herdadas que em combinação o tornam mais um deus do que um homem. Muriel Kusho. A primeira delas é ilimitado, uma habilidade que permite a Gojo manipular livremente espaço e matéria até o nível atômico. Isso permite que ele diminua o movimento e decida o que pode ou não torcá-lo. Vemos isso explicado em sua luta com o Jogo de uma maneira hilária. Bora, bora, bora!
No entanto, Gojo também é capaz de atrair e repelir matéria, conferindo a ele atributos de gravidade e antigravidade. Finalmente, uma de suas habilidades mais destrutivas é combinar ambos esses atributos, resultando na aniquilação completa de qualquer matéria capturada pelo ataque. Como se isso não fosse assustador o suficiente, Gojo também herdou os 6 olhos, uma habilidade sobre a qual ainda sabemos muito pouco. Sabemos, no entanto, que isso o permite perceber o mundo ao seu redor em termos de massa, energia amaldiçoada e assim por diante, tornando-o completamente perfeito para o ilimitado. Bom, galera, o funcionamento dessa habilidade é incrivelmente bem elaborado, mas não está relacionado com esse vídeo. Então deixe-me saber nos comentários se você gostaria de saber mais sobre essas habilidades e tudo mais de Gojo. Bom, galera, o ponto principal aqui é que o Gojo teve aquilo que mais valorizava no mundo de Jujutsu: poder bruto e inigualável, que lhe permite moldar o mundo ao seu redor da maneira que desejar. E é isso que nos leva ao reino profundamente enraizado e camadas da personalidade de Satoru Gojo. Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. Devido sua força inata e reivindicação de autoridade. Gojo compreensivelmente tem extrema confiança em suas habilidades, a ponto de se considerar invencível em relação ao argumento moral central de Jujutsu Kaisen, o que constitui uma boa vida. Sua visão é bastante diferente da de Itadori. Enquanto Itadori acredita que uma boa vida significa permitir que os outros tenham uma boa morte, para Gojo a resposta é a força. Em essência, quando você tem força, tem controle sobre o mundo, sua própria vida e a dos outros. Assim, enquanto Yuji expressa sua crença em seu complexo de herói, tentando salvar qualquer um mais fraco que ele e se importando demais com outros, já Gojo é muito centrado em si mesmo e, como veremos, tem dificuldade em entender e se importar com pessoas mais fracas que ele. Ele até diz a Megumi para se tornar mais forte e depender menos dos outros. Escuta aqui, Megumi. Eu acho que você tem tanta habilidade e potencial quanto o Yuji. Lute sério. Seja mais ganancioso. No entanto, apesar de suas visões opostas sobre a vida, surpreendentemente, no final, Gojo e Itadori têm uma das melhores relações no programa. Superficialmente, isso parece dever-se às suas personalidades igualmente extrovertidas e genuinamente engraçadas, mas a verdade é que tanto Yuji quanto Gojo tentam se livrar da solidão. No entanto, seu complexo de deus e herói os impede de criar relacionamentos significativos e mútuos com os outros, pois não podem se permitir ser vulneráveis, deixando qualquer pessoa se aproximar o suficiente para ajudá-los em troca. Como Gojo formula, Yuji e ele sempre vão para a vitória decisiva. Dessa forma, embora expresso de maneiras diferentes, tanto Yuji quanto Gojo compartilham a mesma fraqueza fundamental: a solidão. Para entender o senso de solidão de Gojo, temos que entender que, apesar de seu senso de superioridade, felizmente para todos ao seu redor, ele realmente tem um forte senso de imoralidade. Gojo se preocupa com o bem-estar da humanidade e ainda mais com as pessoas próximas a ele. A Sociedade de Feiticeiros de Jujutsu, em sua missão de lutar contra as maldições que ameaçam a humanidade e a vida humana, ironicamente se transformou em um ambiente desumanizante em si mesmo. Tudo o que importa são linhagens, influência e sim, força. Apesar de ser abençoado com o traço mais desejado entre os feiticeiros, ou talvez exatamente por causa disso, Gojo saiba muito bem como essa sociedade se corrompeu. Seu grande desejo e motivação, portanto, não é erradicar todas as maldições ou algo semelhante, mas está voltado para dentro e tem como objetivo revolucionar o sistema do próprio mundo de Jujutsu. Como você pode ver nesse caso do Yuji, o alto escalão do Jujutsu é um ninho de cobras. Idiotas conservadores, tradicionalistas, arrogantes, simplesmente idiotas. É uma liquidação de laranjas podres. Eu quero limpar essa podridão do mundo do Jujutsu. Um desejo muito intrigante para lhe ter, porque não pode ser resolvido apenas pela força, mas requer aquilo em que o Gojo não é tão bom: relacionamentos humanos e camaradas com uma ideologia comum. Gojo sabe disso, ele não quer ser o mais forte para sempre. Na verdade, ele quer ser superado. No entanto, a grande falha no pensamento de Gojo é que ele não pode deixar de se assemelhar ao sistema no qual nasceu e foi criado.
Não importa o quanto ele tente lutar, ele ainda faz parte do sistema que está desesperadamente tentando reformar. E assim, o verdadeiro dilema que Gojo enfrenta é que, apesar de seu egocentrismo e seu complexo de Deus, no fundo, este homem tem um coração bastante grande e um senso de moralidade que, no final das contas, o torna vulnerável a perdas. Onanami e Jugo escaparam porque ele priorizou a segurança de Yuji em relação a capturá-los e, em geral, priorizou a educação de Yuji em vez de vencer, que era o motivo de estar lá inicialmente. Mahito conseguiu roubar os objetivos amaldiçoados da escola porque ele se preocupou e priorizou as vidas de seus alunos, pois determinou que a verdadeira perda seria a morte deles. Ele fugiu. E assim, com base em seu lado emocional e compassivo, a razão pela qual Gojo se sente incrivelmente solitário e isolado é ironicamente sua própria força e poder. Isso é representado pelo símbolo-chave do personagem de Gojo, seus olhos. A razão pela qual ele usa óculos de sol como um cego e posteriormente usa uma venda literalmente é porque ele está sempre olhando para o infinito. Ele sempre vê tudo. Ele é literalmente tão bom em enxergar através das pessoas, em lê-las, que elas não parecem ser indivíduos para ele. Cada pessoa na Terra tem um mundo interno, rico, cheio de seus próprios pensamentos, emoções e preconceitos. Mas Gojo não percebe isso. Ele só enxerga matéria, energia amaldiçoada, velocidade e assim por diante. Gojo sempre se distanciou de seus próprios sentimentos e dos sentimentos dos outros. É compreensível considerando a divisão entre Gojo e outras pessoas em primeiro lugar. Como resultado, é realmente difícil para ele ver outras pessoas como seres reais. Para ele, elas parecem meros personagens lendo um roteiro. Como resultado, Gojo sempre esteve distante de seus próprios sentimentos e dos sentimentos dos outros. Essa distância se manifesta de várias maneiras. Note que sempre é Gojo fazendo referências à cultura pop. Tá tudo bem aí? Que saco. Foi ele quem ensinou a Itadori a lidar com suas emoções e energia amaldiçoada, literalmente fazendo sentar e assistir filme após filme. E embora eu acredite firmemente que histórias são uma das ferramentas mais poderosas que possuímos como seres humanos, ter sentimentos por personagens fictícios ainda não é exatamente o mesmo que ter sentimentos por uma pessoa real. Porque em vez de sentir com as pessoas, você é o observador silencioso à margem, concedido com a habilidade de ver tudo. A vida se tornou mais um filme do que a realidade, com Gojo sendo o único na plateia. Ou como o próprio mestre expressaria. Quando você percebe tudo de uma vez, não consegue fazer nada. Assim, Gojo literalmente tem que se cegar para perceber outros seres humanos como pessoas reais. E acho justo chamar isso de bastante trágico. No entanto, também nos mostra mais uma vez que Gojo se importa. Ele se importa por não poder ver as pessoas. Ele se importa por se sentir sozinho. Ele se importa com o sofrimento das pessoas sob o sistema atual. E ainda assim, ele é o mais forte.